mas é só entrar no QR. Esqueci de gravar, quase que eu esqueço de pôr para gravar. Ei, a Glaupe, boa noite, tá joia? Eu tô vendo com as meninas aqui se vocês já conseguiram acessar lá a plataforma, você já tinha acessado outra vez, né, que você falou, e se você já viu as novas aulas que eu coloquei lá, os 7 passos, que ele é um módulo curtinho, mas que eu tô pedindo para vocês assistirem e se avaliarem em cada aula dentro daquele tópico. O que que, né, como que eu tô de 0 a 10 para ser referência. Então, tem o tópico do gosto pela aprendizagem, né? Tem o tópico que é para vocês avaliarem sobre a questão de supervisão, a questão de mentoria, a questão de posicionamento, cada passo daquele. Aí eu peço para vocês, no final deles, avaliarem, dando uma nota, né? De 0 a 10, porque aí a gente vai ver o que que precisa ajustar para vocês realmente se tornarem referência no mercado, na área de vocês, né? E aí não precisa pensar assim, ah, mas eu estou entrando agora, tá? Mas aí a gente já vai posicionando para um caminho de referência, né? Então a gente já começa a referência, não precisa ter, não significa tempo, né? De caminhada, significa a forma como você vai estar posicionada no seu nicho. Bom? Então vamos lá, dúvidas que vocês têm, né? Tanto quem está chegando hoje como a Carla. A Carla já fez o TAP, né? Então ela está agora no Veteranos. E a Geli e a Glaupe, né? São iniciantes desse semestre agora, desse TAP. Aí eu quero que vocês, né, possam ficar à vontade nesse momento para tirar dúvida, para perguntar alguma coisa sobre o material, sobre, né, o que que vocês têm interesse aí de saber, tá bem? Então, eu fiquei até um pouco assim na dúvida, o que que eu ia tirar a dúvida, porque eu ainda não havia começado. Aí por Aham. isso que eu cheguei, já abri e fui falei, vou assistir alguma coisa, porque não tem, Aham, ainda não tenho dúvida, porque ainda não comecei. Mas aí eu acho que aham, assim, eu posso perguntar de uma coisa que eu vi lá dos passos, mas você aham, vai fazer isso pessoalmente, mas é sobre escolher o nicho, que eu fico muito na dúvida uhum, sobre como que eu vou fazer, como que eu vou chegar a esse nicho. Aí eu vi lá que você disse que primeiro a gente vai afastando algumas coisas que a gente sabe que não isso, é pra gente. aham, Então, por exemplo, assim que eu fiz a faculdade, eu já achei que a hospitalar já não era comigo. Então, já não quero nada nessa área de hospital. Então, uhum, né, eu acho que cuidados paliativos, eu acho que eu não gostaria, eu acho que seria muito penoso para mim. uhum, E assim, eu tenho uma dificuldade de trabalhar com autista, mas acho que vai ter aí um módulo, né, sobre autismo e uhum, talvez depois que eu fizer, eu tire assim esse medo que eu tenho de acho que não dou conta de autista. sim, Quando eu fazia faculdade, eu achava que eu ia me especializar em mulheres, relacionamentos, que eu gosto muito dessa área. uhum, Mas, assim, como eu estou atendendo num projeto social, lá eu atendo de tudo. Então, eu estou atendendo uma idosa, que eu estou gostando muito de atender aham, idoso. E eu gosto muito da juventude. Não, assim, criança, mas de adolescência à juventude eu gosto muito, que são, assim, os pacientes que eu gosto muito lá de atender, que são de carreira, 22 anos, 23, 20. uhum, Mas dentre eles, a demanda está sendo relacionamentos, e eu gosto muito de trabalhar essa sim, questão. ótimo, uhum. Ei, Larissa, boa noite, tá joia? Boa noite, desculpa o atraso. Tudo bem. Então, Larissa, nós começamos aqui falando um pouquinho sobre, né, a plataforma, para quem não tinha acessado, só para você se situar. Também agora estou pedindo para as meninas já trazerem, né, dúvidas que elas têm, se elas já assistiram aquele módulo dos 7 passos ou não. E aí a Geli está trazendo aqui, né, que uma das coisas que ela assistiu lá dos 7 passos que ela ficou com desejo de perguntar é sobre a questão de nicho de mercado.
como escolher esse nicho. Aí eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês hoje, tá? Mais alguma coisa assim que você pensa que você não gostaria, Geli? Olha, eu crianças, eu tenho dificuldade, assim, de trabalhar, porque eu acho que demanda muita energia, é, Aham, brincadeiras, sentar no chão. Então, assim, eu gosto de crianças, mas eu não sei se atender eu gostaria. entendi. E a questão do cuidados paliativos, que eu Aham. tenho, assim, um pouco de medo. A dependência química eu tenho vontade também de estudar mais. Que bom, hein? É. Precisa muito. Tem pouca gente especialista nessa área, tá? Uhum. Difícil. Porque como assim, eu fiz, o meu TCC foi na área de dependência emocional em Hum, mulheres. E a uhum, dependência aí já é um ciclo muito parecido com a dependência química. sim. Então, eu acho que assim, toda forma de dependência, de vícios é uma coisa que eu gosto muito, que Aham, aguça assim, a minha vontade de estudar mais sobre. Ainda aham, não tem nenhuma especialidade na área, aham. especialização, né? Mas Mas tem assim, eu desejo. tenho vontade de Aham, fazer. Aham. entendi. Então, Larissa, quer já perguntar alguma coisa também? Que aí eu já entro nas explicações, ou tá tranquilo, ou teve alguma dúvida aí de alguma coisa? Pode ir dando aí as explicações, que eu ia falar sobre essa questão do nicho também. De Aham, afunilar, eu fiquei meio em dúvida, depois eu decidi. Aí eu ainda estou dando uma mexida lá no Instagram, que aí eu falei assim, que agora eu vou dar uma focada mais em aham, ansiedade, pegar o público que eu vou querer atender vai ser mulheres, não vou mais, não posso atender criança, vou deixar aberto. Porém, agora o meu foco vai ser mulheres, jovens adultos. Meu foco vai ser esse agora, daqui uhum, para frente. Aí eu sim, estou começando a dar uma mexida no Instagram, falar alguma coisa, vou começar a falar mais sobre ansiedade, para ver se eu trago mais esse lixo para mim. ótimo. Ei, Flebiano, boa noite, tá joia? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Nós estamos falando aqui um pouquinho sobre as aulas da plataforma, né? Sobre quem já assistiu alguma desse módulo que eu deixei agora, os 7 passos, né? Para se tornar referência. E aí, aproveitando esse gancho, né? Estou vendo com as meninas as dúvidas que elas tiveram dessas aulas, ou dúvidas mesmo do acesso da plataforma, e aí a gente vai começar a trazer o esclarecimento, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão trazendo, tá? Que aí a gente vai. Isso aqui é como se fosse um hot seat. Não sei se vocês já participaram, tá? O que que é o hot seat? Vocês têm o direito de perguntar sobre qualquer tema, qualquer assunto e eu vou trazendo as respostas, né? Pode ser que alguma eu não tenha e eu vou ter que pesquisar para depois trazer para vocês. E aí, às vezes, uma coisa que um pergunta serve para o outro também, tá? Então, é mais nesse sentido. Então, é bom que vocês já tenham alguma coisa, igual a Geli falou, e certíssimo, né? Como que eu vou tirar a dúvida se eu não vi nada ainda? Então, eu tenho que ter visto alguma coisa, ou eu tenho que já estar com alguma questão para eu poder resolver, né? E trazer para cá. Mas, com certeza, mesmo que você não tenha dúvida, a dúvida do outro vai te clarear em algum aspecto, tá? É verdade. Né? A Glaupe, você tem alguma coisa para perguntar, para questionar? Tá caladinha aí? Oi, eu tô aqui na luta para passar aqui pro computador, que eu tô no celular aqui por enquanto. Aham. É, o Zoom, o Cleide, ele tem alguma, tipo assim, é só pelo link mesmo ou tem algum número para poder a gente digita e entra? Então, normalmente é só clicar nesse link e já abre, né? Mas se Ah, ele te pedir tá, tá. número, você fala aí que eu te mando aqui. Deixa eu Ah, ver. tá. Se você puder mandar, é porque senão eu vou ter que conectar com o WhatsApp. Meu computador tá Aham, lento aqui. tá. Fazendo favor. Uhum, peraí só um pouquinho que eu vou. Engraçado que nesse convite aqui ele está reduzido, não está aparecendo.
Você clicou nesse link e não deu? Não, é porque o meu notebook tá lento e eu tô tentando entrar no WhatsApp da web para eu poder Ah, tá. clicar no link, entendeu? Uhum. E por e-mail, você consegue Consigo. abrir mais rápido? Tá. Sim. Fala o e-mail Aqui, seu aí que eu vou te mandar. Ah, tá. Eu vou te mandar escrito aí. Pode ser? Tá, pode, claro. Sim. se você abrir seu WhatsApp web por uma página anônima, ele carrega mais rápido. Na anônima? Isso, ele carrega mais rápido do que a que você abriu normal. Vou tentar aqui. Mas por enquanto, pode continuar aí, Cleide, que eu Tá, vou beleza. atrasar aqui. Tá, você mandou o e-mail? Peraí, mas não é que agora eu tô tentando entrar no anônimo, mas eu vou te mandar agora. Aham, eu mando, aí a gente tenta as duas formas. Fleibiano, Tá. tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que você quer trazer aí para nós? Cleide, no momento não. Aham. Deu certo a paciente ou ainda não agendou aquela que você me perguntou? Que a Maria Helena ia te encaminhar? Então, encaminhou, só que é para o esposo dela. Aí Tá. ela ficou de alinhar com o esposo dela para fazer o contato, né? Uhum. O Charles está ciente, ele está com o contato dela também. Ele Ah, falou que sim. entrando em contato ele me avisa. Uhum. Ah, beleza, ué. Então, agora é só aguardar, né? Enviei, tá, Glaupe, o e-mail com o link. Não, então tá bom. Obrigada. Nada. Então, gente, vamos falar então dessa questão do nicho, tá? Que foi a primeira dúvida que surgiu aí da Gelli e também a Larissa, né, já queria saber mais sobre isso. Então, quando a gente fala de nicho de mercado, eu até falei lá na aula que necessariamente você não tem que escolher isso logo no início da carreira, porque às vezes você precisa ter experiência com as áreas para você ver o que que realmente vai encaixar, o que que o mercado vai te pedir também, né? Então, assim, o que que vai chegar para você. E aí, quando eu formei, né? Logo que eu formei, eu atendia todos os públicos. Aí, uma vez eu conversando com a pessoa que me supervisionava, eu falava com ela assim: nossa, mas eu morro de medo de chegar alguém que eu não dou conta, que não é para mim, né? Aí ela falou assim comigo: ó. Você faz o seguinte, você começa a fazer uma oração e fala para Deus assim: só manda bater na minha porta aquilo que eu vou dar conta. Aí eu falei, aí eu achei engraçado dela, como supervisora, falou isso comigo. Ela falou assim: mas é sério, você só fala com Deus, porque aí o que bater na sua porta vai ser aquilo que você vai dar conta. Falei, então ótimo, então vou rezar assim e assim fui, né? Mas eu inicialmente, naquela época, também não existia essa questão de nicho, você era psicólogo clínico, né? E atendia tudo. Mais ou menos a gente ia separando em determinados momentos por idade. Tinha psicólogo que não atendia criança, né? Outros atendiam. E outros, né, depois começou a surgir essa coisa de atender só criança. Mas então, a primeira coisa que eu falo é para descartar realmente o que que eu não quero atender, né? Então, eu tenho, por exemplo, uma supervisionanda que ela atende adulto, e ela fala comigo assim, Cleide, eu não quero atender ninguém que sofreu violência sexual. Não quero atender abuso. Eu não dou conta disso. Mexe muito comigo. Então, se chegar para mim e eu ver que é isso, eu vou encaminhar. Então, assim, é isso que a gente tem que começar a perceber. Olha, eu não quero atender abuso sexual. Eu estou riscando uma coisa, né? Eu não quero atender, por exemplo, transtorno de personalidade. Eu estou riscando outra coisa da minha lista. Eu não quero atender criança. Eu vou riscar mais uma coisa da minha lista. Então, a gente vai começar a fazer esse funil com vocês, né? E aí.
uma coisa que é importante, que quem está começando, ele vai fazendo esse funil, né, riscando aquilo que ele não quer, mas vai tendo experiências que ele antes talvez achava que ia ser boa e ele começa a perceber que não é. Então ele começa a, não, eu pensava que ia ser bom atender esse tipo de público e eu não estou gostando, né? Ou, por exemplo, eu queria muito atender mulher, mas não está chegando mulher para mim, está chegando mais é jovem, está chegando mais né, um público mais misto. Então eu vou atender. E o fato de eu escolher não significa que eu não possa atender, tá? É o que a Larissa falou. Ela vai começar a se posicionar para o público que ela definiu, que são mulheres, né, Larissa, que você falou, e mais jovens, né? Então, ela vai se posicionar para a linguagem com esse público, tá? Mas aí o nicho ele vai se construindo a partir que essas pessoas vão conectando, vão chegando, vão vendo ela no Instagram, alguém vai indicando, eu tô precisando de alguém para atender mulher, vou indicar para Larissa, né? Então, ela vai construindo esse público, mas não quer dizer que se chegar um homem, ela não vai atender, né? Não quer dizer que se chegar uma pessoa mais madura, ela definiu mais para jovens, ela não vai atender, tá? Um idoso, por exemplo, igual você falou, Geli, você está atendendo uma idosa e está gostando, não tem problema, entendeu? Só que quando a gente fala de nicho, a gente está falando justamente do tipo de linguagem que você vai usar e do posicionamento que você vai ter. Eu encontrei com uma pessoa esse final de semana no domingo lá na igreja, e ela falou assim comigo: Ô Cleide, quando que você vai ter aqueles cursos para gente de inteligência emocional? Eu gostava tanto quando você trazia essas coisas. Eu tô te seguindo ainda, mas eu tô vendo que você tá falando mais para profissional. Aí eu falei assim, porque agora eu mudei, agora eu falo para os psicólogos, mas quem sabe, né? Eu posso pensar nessa proposta de fazer um curso de inteligência emocional, porque ela já fez um comigo na época da pandemia, sabe? Então, antes eu falava para todo mundo. Agora as pessoas estão começando a entender, né, que agora eu estou focada em falar para profissionais. Quer dizer que eu não possa falar, né? E eu ainda atendo na clínica? Não, mas a minha linguagem hoje, ela é uma linguagem para o profissional. Então, é nesse ponto aí que vocês, né, têm que se atentar. Qual é a minha linguagem? Para quem eu vou falar? Para quem eu vou me posicionar? Porque isso vai mudar também, não só a forma de comunicar, que vocês vão ver lá no workshop de comunicação, a Flávia fala sobre isso, né, sobre a forma de falar, o linguajar mesmo, as palavras que você usa, é diferente de um público para outro. Segundo, a vestimenta, como que vocês vão se vestir, as cores que vocês vão usar, né? Isso tudo vai variar de público para público. Então, é por isso, né, o tipo de postagem, assim, de conteúdo. Então, por exemplo, se eu vou atendo pessoas mais jovens, né, uma faixa etária aí, vamos supor, de 18 a uns 30 e poucos, né? O que que nessa faixa etária, aí a gente vai dar uma olhada lá por exemplo, na psicologia do desenvolvimento, né? E do desenvolvimento, atualizando ela para hoje. O que que essa moçada de 18 a 30 e poucos anos, a 35, 39 anos, né? Antes dos 40 aí, o que que são as dores e os desejos desse público? Aí eu vou fazer as minhas postagens relacionadas aos desejos desse público e às dores. E aí, para eu solucionar essas dores, eu vou procurar saber quais são as técnicas que eu vou usar, o que que eu vou utilizar para esse público. Tá? Então, quando a gente fala de nicho, é isso, porque as pessoas têm que ver em você uma resposta para o problema dela. E aí eu falo lá, quem faz tudo não faz nada direito, porque perde o foco, né? Então a gente precisa ter foco. E aí, no modo como a gente se posiciona, a pessoa percebe se a gente tem foco ou não, se a gente é generalista ou se a gente é especialista naquele assunto que a gente está falando, tá? Aí eu, né, sempre lembrando, deixando essa porta aberta. Mas se uma outra pessoa me procurar, eu posso atender? Pode. Só que tem uma coisa, quando você nicha,
o seu público nichado e você se posiciona mesmo ali, ele começa a crescer tanto que você não vai ter vaga para esses outros que não são seu público. Chega um momento que não vai querer outro público. Você fala assim, não, para quê? Que eu vou pegar outras pessoas, sendo que eu estou focado e está chegando gente para mim. Então, por exemplo, a Larissa não, ai meu Deus, fugiu o nome dela. Uma Luana, é porque é com ele. A Luana foi uma pessoa que fez a mentoria TAP comigo e ela já veio com essa consciência de que ela queria trabalhar com mulheres. E ela tinha já um histórico, porque ela trabalhava no salão de beleza, a mãe dela sempre trabalhou, teve salão, ela deu continuidade a esse salão, ela mexia com luzes. Então, ela escutava muita coisa, né, das mulheres no salão. Então, isso foi movendo ela nesse sentido. Não, eu quero atender mulheres, né? Então, foi trazendo para ela esse sentido. E a mãe dela, né, foi uma pessoa que talvez vocês até já ouviram falar aqui na região, que teve câncer, no cérebro e sofreu 20 anos com câncer no cérebro. Então, ela tinha esses dois desejos, trabalhar com mulheres e trabalhar também com pessoas, né, que sofrimento de câncer. A mãe dela é autora de um livro chamado O Vale da Baca, a Maristela. Ela faleceu há, acho que tem um ano e pouco ou 2 anos que ela faleceu. Foi na época que ela estava na mentoria ainda comigo. Então, o que que a Luana fez? Ela abriu a agenda dela, né, para mulheres e ela não abriu para homens. E então, ela já nichou de cara. Ela abriu a agenda dela no online inicialmente, mas ela era uma pessoa que movimentava muito o Instagram dela. Porque ela já tinha esse movimento antes, ela é muito espontânea, ela gostava muito de contar nos stories tudo que ela fazia. Ela é casada, ela tem 3 filhos, então ela compartilhava rotina, compartilhava a questão dos filhos. Então, ela abriu a agenda e rapidinho a agenda dela encheu. E ela falou assim: Cleide, eu nem vou querer mais, porque senão eu não vou dar conta. Porque eu estava, né, acompanhando, supervisionando. Aí depois surgiu uma oportunidade para ela numa clínica de ela atender adolescentes. E aí ela quis fazer a experiência com adolescentes. Agora, né, eu perdi um pouco do contato, porque já tem mais tempo que ela, né, tá lá na clínica e abriu o consultório dela também. Mas, enfim, ela já saiu, já entrou na psicologia sabendo o que que ela queria. Mas isso não significa, tá, gente, que vocês têm que saber. Mas eu estou dizendo da questão assim, ela nichou e rapidinho encheu a agenda. Para vocês não ter medo de falar assim, mas e se eu nichar e não abrir? Agora, o contrário da Luana, eu tenho uma outra pessoa que eu não vou falar o nome, né? Que aí não é case de sucesso, é case de insucesso. Ela fez comigo, desde o primeiro TAP, ela fez em 2022, ela foi minha aluna na faculdade, e aí eu trabalhei com ela várias vezes. Você precisa escolher, você precisa nichar. Aí, quando eu abri o espaço, ela foi atendendo o espaço, aí eu falava isso para ela, mas ela ficava assim: mas eu tenho paciente adulto, criança e adolescente. Pois é, mas qual o público que você quer? Mas é porque assim, né? Eu gosto mais dos adultos, mas eu não posso abrir mão das crianças. Mas é porque criança e adolescente é o que chega mais. Aí ela ficou nessa dividida. Saiu do espaço, abriu um consultório para ela, lindíssimo consultório, investiu assim, horrores, consultório muito bacana. Resultado, isso deve ter uns 2 anos que ela abriu esse consultório, e agora ela está vendendo tudo, fechando, porque não tem paciente. Entendeu? Tem uma mixaria de paciente. E aí não tem coragem de cobrar, não cobra o valor de mercado, cobra sempre abaixo. Mas aí eu falei várias vezes. Aí a última vez que ela veio me falar, porque de vez em quando ela me chama assim no WhatsApp, me pergunta, aí eu só fiz essa pergunta para ela. Falei assim: pois é, você conseguiu definir o seu público? Ela não. Falei, então, isso é uma das causas de você não ter conseguido, porque ela ficou pulando aqui e acolá. Aí ela não, aí ela fez o consultório, e inclusive o consultório dela tem uma parte infantil e uma parte de adulto, né?
E aí hoje isso não funciona mais, as pessoas não querem isso. Funcionou lá quando eu formei, há 20 anos atrás, né? Então, assim, não tem jeito mais, principalmente quem vai trabalhar com público infantil. Ou é o público infantil, ou é o público adulto. O adolescente ainda dá para você mesclar. Você pode atender criança e adolescente, ou você pode atender, por exemplo, adolescente e adulto, né? Eu Então, gosto muito dos jovens porque eu já trabalho com jovens há muitos anos, então eu tenho uma experiência, uma linguagem com o jovem que chega até eles, porque eu já trabalho ah, com alunos do ensino médio há muitos anos, então, assim, eles me procuram já para conversar, mesmo antes de eu pois ser é. psicóloga, já me procuravam, né? Aham. Então, Então, eu gosto muito. aí, pois é, isso aí já é um norteador para você, Geli. Você já pode pegar, por Aham. exemplo, o que que você mais escuta desses jovens, né? Você falou, eles estão vindo alguns com problema de relacionamento, que é muito comum também nessa faixa etária, né? Questões profissionais, Escolha é, de curso, escolha de entendeu? curso, Orientação profissional, eles procuram. É, exatamente. a questão da ausência paterna, que é a maior dor que eles têm, assim, Uhum. muitos problemas, entendeu? Então é mais Exato. é isso. Pois é, então aí você já sabe que você vai se posicionando com essa linguagem, tá? De Uhum, acolhimento, né? De entendimento disso daí e de solução para esses problemas, tá? Então aí entendi. você já pode ir nichando para isso daí. Não precisa especificamente de você falar, né? Isso, meu Entendi. nicho é só adolescente, só jovens. Não, né? Mas Eu a entendi forma uma como questão mais de posicionamento, né? Eu vou me posicionar nessa direção e as minhas postagens, as coisas, vai mais para esse lado. Entendi. isso, e até mesmo o que você fala em público, né, com as pessoas. Então, assim, por exemplo, você vai ser chamada para dar uma palestra, né? Igual eu, por exemplo, eu vou direto da palestra. Nas minhas palestras eu falo assim, pois é, quando eu estou treinando os psicólogos, quando eu dou palestra para os psicólogos, quando eu estou supervisionando os psicólogos, então dentro da minha fala eu encaixo isso que eu faço. Porque isso para mim também é autoridade, no meu caso, né? Ah, e ela treina psicólogo, então ela é boa, né? Então, tipo assim, é Entendi. uma forma de eu já carimbar isso daí na mente das pessoas. Então, você tem que ter o seu carimbo. Você vai fazer uma palestra, você vai falar assim: então, no consultório, quando eu atendo os meus pacientes com essa demanda, aí eu utilizo isso e isso, entendeu? Aí é muito Entendi. comum para o público jovem ter dificuldades no relacionamento, porque eles estão começando. Então, isso chega muito para mim. Você está carimbando o seu lugar, entendeu? Então, a gente tem que ser estratégico. Você tem que estar no lugar certo, na hora certa, do jeito certo. Porque se você tiver do jeito errado, aí você não pega também, entendeu? Entendi. Tá Larissa, bom. também vai muito mais ou menos pela o que a Geli falou, né? Você falou da questão das mulheres e também dos jovens, né? Então, acho que é isso, é você começar a se posicionar. Eu vejo que você posta também algumas coisas relacionadas à violência, né? A questões minoritárias, né? De pessoas que estão em sofrimento, a questão de traumas também. Já vi algumas coisas suas nesse sentido. Então, é você continuar mantendo essa comunicação com o público. Aí, vão voltar no meu caso para vocês entenderem por que que eu cheguei nessa questão, né, do público de psicólogos. Claro que eu, né, já contei para vocês que eu sempre quis ser professora, eu sempre quis ser professor de psicólogos. Quando eu fui fazer a faculdade, eu já queria ser professor de psicólogos. É, mas o que que acontece? Chegou uma época no meu Instagram que as pessoas falavam assim comigo, as psicólogas, minhas colegas, falavam assim: Ah, minha filha, o dia que eu tô sem ideia para fazer as coisas com o meu paciente, eu vou lá no seu Instagram e fico procurando algum vídeo seu, que aí me dá um insight, me dá uma ideia de alguma coisa que eu tenho que fazer.
Ah, menina, você podia me mandar tal técnica. Aí eu começava, um monte de gente me mandar mensagem pedindo livro, pedindo nome de psiquiatra, pedindo dica de não sei o quê, curso de não sei o quê, que estava interessado em fazer uma pós assim ou assado. Então começou a chegar uma demanda para mim de pessoas, né, que procuravam em mim uma referência, né, que eu orientasse na questão da carreira deles de alguma forma. E aí eu fui entendendo isso. Falei assim, ai, gente, eu posso cobrar por isso. E se eu estou ajudando esses psicólogos, né, a alguma coisa, encontrar um caminho, a melhorar na vida, e inclusive, né, eles vão lá no meus vídeos para poder buscar a técnica que eles vão aplicar com o paciente deles, então isso aí pode me dar futuro, né? Então eu comecei a enxergar uma possibilidade naquilo que era, né, as pessoas me procuravam por isso. Então aí eu fui mudando e migrando. Então é isso que vocês têm que entender, porque a forma como você vai se comunicar vai atraindo essas pessoas. Então acaba que de certa forma vai sendo uma seleção natural, entendeu? Só que se eu deixo solto igual a minha colega que eu falei com vocês, né, que foi minha mentorada lá, eu acabo perdendo, porque aí eu deixo muito largo a porta. Aí eu tenho que afunilar. De alguma forma eu tenho que afunilar, tá? Aí, Larissa, eu vi lá que você mexeu mesmo no seu Instagram. Eu posso compartilhar aqui para pontuar algumas coisas e falar para o pessoal? Vou abrir aqui. Eu tô falando pouco, Cleide, que esse Você está dente com o meu negócio também. do dente, né? Mas aí, deixa eu contar um pouquinho para os meninos o que que eu Aham, fiz, e aí eles pegam para eles, isso. né? Eu Ótimo. fui assistindo aquele passo a passo e anotei cada passo. E aí, cada um deles, eu anotei qual que é a minha maior dificuldade. Que aí são Aham, pontos que eu vou precisar melhorar para me desenvolver. aham, E aí, o meu Instagram, ele tá bem generalista. Fala um pouquinho sobre tudo. Sobre psicologia oncológica, que eu atendo lá no Citoque, mulher. Agora está chegando paciente homem para me atender. E eu sempre tive essa demanda do mais da psicologia social. Sempre hum, peguei mulheres em relação a abuso, vulnerabilidade. E aí, como eu gosto de estudar sobre esse assunto, ler sobre esse assunto, e está chegando muita demanda, falei assim, não, então peraí, eu vou começar a falar sobre isso. E aí, a minha, por exemplo, eu abri lá no Instagram, a minha bio tava lá falando assim, é, orienta você como lidar com suas emoções e viver uma vida com menos ansiedade, mais leveza, alguma coisa assim. Aí agora eu já fui lá e já mudei. Os hum, 3 primeiros posts, eu ainda tenho que tirar um, vou fixar um outro que eu falei sobre ansiedade para ficar um pouco mais claro. Aí uhum, eu falei sobre, nesse post que eu fiz, sobre ansiedade, sobre a abordagem que eu trabalho e sobre um tratamento que tem opção de tratamento. uhum, A parte da terapia online eu vou deixar. Esse primeiro que tá, eu também vou tirar. Nos destaques, o que, que eu vou fazer? Vou fazer um quem sou eu no destaque. Vou pegar um nicho também falando da abordagem. E também vou fazer um destaque falando sobre ansiedade, sobre prejuízos e sobre soluções que ela pode trazer. Não vou colocar muita coisa, não. E aí eu vou ir postando de acordo com o que for aparecendo. E aí você me fala aí o que precisa mudar, o que dá para melhorar. Aceito uhum. opiniões. Ótimo. Gente, o da Larissa aqui, o que que eu posso falar para vocês? Primeira coisa, eu gostei muito, tá, Larissa? Quero te dar os parabéns aí pelas mudanças que você fez, que já ficaram excelentes. Então, aqui, ó, vou usar o dela como base para mostrar para vocês. Ela, né, tem 1.845 seguidores e ela segue 776, né? Então, ela tá seguindo bem menos, né, a metade mais ou menos do que ela tem de seguidor, é o dobro, né, do que ela tem aqui. Então, isso é um ponto, já que de cara a gente tem que olhar. Sempre os seguidores têm que ser menos. Ela pode diminuir ainda mais, se ela, né, tiver como diminuir, melhor, porque aí ajuda isso aqui ter uma autoridade maior. Segunda coisa, a Larissa colocou aqui psicólogo, né?
Larissa, eu não sei se aqui é só aquela classificação, né, que você marca lá. Acho que você não digitou isso aqui, não. É, Não, isso é classificação do próprio Instagram. porque Só aí essa parte do CR, pode falar. não gasta caracteres. O CRP é opcional, tá? Não precisa colocar. Eu não coloco. Por quê? O que eu penso, gente? O Instagram, ele é uma rede social. Ele é uma rede de relacionamento. Então, eu não tenho que colocar número de documento meu, não, principalmente profissional. Se quiser colocar, não é proibido, não, ok? Só que eu acho que é desnecessário e você come os caracteres que você pode usar para destrinchar melhor que sua bio, entendeu? Porque Nesse lugar do CRP, eu pensei em colocar, por exemplo, psicóloga clínica. Mas em cima já tem psicólogo. O que que você acha? Eu só tiro o CRP. você pode tirar o CRP e colocar atendimento clínico. Entendeu? Porque tá aí psicólogo. Ou então você pode colocar clínica e palestras, por exemplo, se você, né, for dar palestra, alguma coisa assim. Ou você deixa só psicólogo. Não precisa de colocar nada aqui, não, porque psicólogo já dá essa ideia que você vai atender, né, clínica. E as pessoas já têm isso Ótimo. em mente. Aqui, terapia cognitivo comportamental. Ok, né? Você pode deixar, porque é uma, né, uma abordagem importante, que hoje as pessoas buscam essa abordagem, então acho que é interessante você deixar. Agora, aqui ficou legal, ó, ansiedade, emoções e autoconhecimento. Tá, mas aí, será que quem é público leigo, né, que bate o olho aqui, ansiedade, emoções e autoconhecimento, será que eles vão entender o que que você faz para ajudá-los nisso? Entendeu? Então, acho que aqui talvez você pode, né, deixar até essas barrinhas, mas pensar em uma frase que for mais chã, né? Aí aqui, ó, Tal- Talvez eu volte com a frase que estava antes e no destaque, aí eu coloco como se fosse o meu nicho de atendimento, por exemplo. Aí eu aham, colocaria no destaque. sim, a frase que estava antes era o quê, Larissa? Me lembra aí. Qual que era a frase sua? Larissa, tá me ouvindo? Espera aí que eu vou ver se eu acho aqui, se eu Ah, tiver tá, em você está frente. procurando a frase. Tá. Enquanto ela procura ali, gente, olha só. Então, isso aqui tem que ser limpo e tem que ser assim, pá, eu bati o olho ali, eu sei o que que essa pessoa faz e como que ela pode me Uhum. ajudar, tá? Então, isso aqui é muito importante, porque daqui a pessoa já resolve se ela quer ficar ou não no seu Instagram. A foto também, enquanto a Larissa procura, eu vou falar da foto. Sua foto ficou excelente, tá? Muito boa. Uma foto clara, né? Limpa. O rosto dela tá apresentável, assim, tá dando para ver o rosto, né? Tá dando para ver um pouquinho da roupa. O rosto, ele pode ser até mais destacado. Se você não quiser mostrar tanta roupa, você pode puxar mais o rosto, tá? Estou falando para quem não colocou ainda, mas o rosto ele precisa estar em destaque, ele precisa estar de frente, ele não pode estar de óculos escuro. Já peguei muita gente com óculos escuro no Instagram e não pode, a pessoa precisa ver os seus olhos ali. Sempre o fundo neutro, né? E Não, a ok. vestimenta também. Oi. Você acha que esse fundo branco com essa blusa branca não ficou muito apagado, não? Não achei, por causa da sua cor, que você é mais morena, né? E o Uhum. cabelo também mais escuro. Não achei que ficou, não. Você pode depois trocar para experimentar, mas eu gostei, porque ficou assim muito elegante essa roupa, sabe? Trouxe assim uma ar clean e ao mesmo tempo trouxe confiança. Eu pelo menos percebi assim. Se os meninos tiverem alguma sugestão aí, pode falar também, tá, gente? O que que Tô vocês aceitando, acharam? gente.
que vocês acharam aí da foto da Larissa? Pode Achei dizer. ótimo, achei que ficou linda. Ah, Você fez em estúdio ou você usou a inteligência artificial para melhorar? Como é que foi? eu faço um pouco de não estúdio, eu faço em casa mesmo. Aí eu uso o chat GPT. Mas aí é sempre importante, se for usar o chat GPT, de deixar bem claro para não alterar a sua fisionomia. Porque às vezes eu vejo foto do pessoal que usa, e aí a Aham. gente olha para a foto e vê que não parece a pessoa. Então aí você deixa lá bem, bem claro para manter a sua fisionomia. A minha que está no perfil do WhatsApp, depois vocês olham, eu fiz com a ajuda do Gemini, Ah, do tá. Google. Aham. Aí, Uhum. olha lá, eu acho que ficou bem assim, natural, nem tá parecendo tá parecendo que foi feita mesmo no estúdio. Eu vou Mas aí olhar depois lá. vocês olham. Tá. Porque eu ia fazer uma sessão de fotos profissionais, mas aí eu acabei não fazendo, que eu ia investir muito nessa área e eu falei assim, eu acho que eu não vou fazer isso agora. Sim, sim. Uhum. Bom, aí, gente, olha só. Achei, Pode falar. Você achou a frase? achei a frase. A frase estava assim: oriento você a lidar com suas emoções por uma vida com menos ansiedade e mais leveza. Uhum. Então, essa frase é genérica, né? Aham. Oriento você a lidar com as emoções. O que está dizendo, né? Com a vida menos ansiedade e mais leveza. Então, isso é amplo. E aí, o que que eu estou pensando aqui, olhando para o seu ansiedade, emoções e autoconhecimento? Seria interessante, Larissa, se você encontrasse aqui uma coisa que fosse uma dor ou um desejo, principalmente uma dor incomum nesses três, né? Então, assim, dentro da ansiedade, quais são as dores que a pessoa tem? Por exemplo, na ansiedade tem procrastinação, né? Na ansiedade Sim. tem, por exemplo, a pessoa que tem muita insegurança, tem medo. Na ansiedade, a pessoa às vezes ela não consegue, né, ter bons relacionamentos, ela tem muita irritabilidade, ela é impaciente. Então, o que que isso se liga com emoções e se liga com autoconhecimento? E dentro disso, você escolher uma coisa que você soluciona. Eu acho que você vai chamar mais atenção do público. Então, por exemplo, né, vamos supor que seja a procrastinação, né, que você escolha. Então, você pode colocar algo nesse sentido. Te ajudo a se livrar da procrastinação ou lidar melhor com a procrastinação, né, e ter uma vida, sei lá o quê, né, por exemplo. Se for a via da insegurança, né, você usar algum termo aí ligado à insegurança que você ajuda essa pessoa, que você resolve para essa pessoa, entendeu? Então, eu É vou até pegar. interessante. Hã? Pode terminar, depois eu concluo. Eu vou até pegar aqui, mas eu não sei se o dele vai estar, porque hoje também ele trabalha mais como professor, o André Moreno, ele é especialista nessa área Ah, de eu sou fã ansiedade. número um dele. Hã? Eu sou fã número um dele. Pois é, aqui. O dele não tá, porque como agora ele está mais ligado nessa coisa de formação também, ó, se inscreva na Aham. turma de formação e intervenções para ansiedade, né? Então agora ele não Eu tá mais. estudei com ele esse último ano que passou. Na pós, ou você É ficou. muito bom. Ele é muito bom, pois é. Então, Ô, Cleide, é, você então assim, falando nessa parte de segurança e ah, procrastinação, eu até posso, não tive tempo de postar, eu ia postar agora 9 horas. Eu fiz uhum. um Reels e aí falando sobre adiar escolhas e como que a ansiedade pode paralisar em relação a isso. E aí Aí, eu posso usar uma isso. desses e colocar junto. Exatamente. Você pode pegar, por exemplo, até mesmo uma frase, aí depende do seu estilo de abordagem, tá? Uhum. Se você tiver um estilo assim mais direto, mais prático, mais agressivo, no sentido bom da palavra agressiva, você pode colocar, por exemplo, assim: pare de adiar as suas escolhas por causa da insegurança, por motivo de insegurança, alguma coisa assim, entendeu?
esse Depois eu pare, te mostro do jeito que ficou. tá? Aí você dá uma Uhum. avaliada. É. Então, assim, são coisas que eu queria achar uma outra pessoa aqui, que eu não estou lembrando. Deixa eu ver da Verônica, se ela melhorou, que eu falei com ela. Também não tá boa, já falei com ela para mudar. Apoiando relacionamentos saudáveis e autoconhecimento. Então, assim, apoiando não tá uma coisa que está dizendo, entendeu? É sobre isso que a gente tem que pensar, que tem que ser uma coisa que a pessoa bateu ali e ela vai bater na dor dela, falar assim, nossa, essa pessoa resolve meu problema, entendeu? Então, deixa eu pegar aqui dessa mulher do marketing. Aí, outra coisa, gente, que é modelo de bio, aí já é mais quando você já tem mais tempo no mercado, que você vai colocar os seus marcos, tá? Mais de 40 mil clientes em 30 países, 15 anos de marketing, né? Autora do livro Apareça e Cresça, cursos de mentorias para vender mais. Então, aqui ela coloca em tópicos, mas os tópicos está dizendo o que que ela faz? Colocando autoridade, né? Mais de tanto tempo no mercado, né? Mais de não sei quanto isso, aquilo. Então vai trazendo. E aqui ela coloca a frase: estratégia não é complicado. Então, isso porque ela trabalha com empreendedores, né? Então, ela está chamando atenção para os empreendedores. Evitar, gente, o tal de te ajudo, tá? O te ajudo já esteve em alta. Hoje ele não tá mais. Te ajuda a fazer isso, aquilo, aquilo outro, tá? Então, hoje o te ajudo já saiu de moda. É, Leite, pode dar uma olhada no meu? posso, Pleibiano, vamos ver como é que tá aqui, ó. Terapia cognitiva comportamental, pós-graduado em neuropsicologia. Pode tirar esse pós-graduado. Você vai colocar neuropsicólogo, tá? Não precisa de colocar pós-graduado, porque você está comendo caractere aqui. E aí, se você tem desejo de trabalhar com a neuropsicologia, você já vai colocar neuropsicólogo, entendeu? Se você não for trabalhar agora, tá? É, aí você talvez nem colocaria a neuropsicologia de cara, não, entendeu? Porque quando você coloca, o meu mesmo, eu parei de colocar por um bom tempo essa coisa de neuropsicologia, porque as pessoas ficavam me chamando para fazer avaliação. E eu não estava trabalhando mais com avaliação, já trabalhei muito tempo. Aí, quando eu decidi não trabalhar mais, eu tive que tirar por isso, porque ficava lá, Cleide, neuropsicóloga, aí, psicóloga, neuropsicóloga, aí as pessoas vinham querendo que eu fizesse avaliação. Aí eu fui, tirei, porque eu não estava trabalhando mais, deixei só psicóloga. Mas, por exemplo, quando eu vou me apresentar em um congresso, quando eu vou fazer uma palestra, aí eu costumo colocar, né, no meu mini currículo, aí eu costumo colocar por causa da autoridade. Quando falo que você é neuropsicólogo, isso dá uma autoridade muito grande, porque hoje, né, está muito na alta a questão da neurociência, então falou neuro, as pessoas já se ligam mais. Então, aí você tem que definir isso, tá, Flebiano? Se você vai trabalhar com a neuropsicologia, você coloca neuropsicólogo, né? Se não, você deixa terapia cognitivo-comportamental, agende a sessão. É o CTA, tá, gente? Todos têm que ter esse agende a sessão, só que aí você já pode puxar isso aqui para baixo e deixar o WhatsApp de onde que é para agendar a sessão com você. Que aqui está o seu WhatsApp, né? E tá o WhatsApp do espaço. Então, você colocou agende a sessão presencial, WhatsApp do espaço. Online, você colocou o seu. Você está gastando também muita ficha aqui, muito caractere e deixando a pessoa em dúvida. Qual que eu vou ligar? Então, o que que você pode fazer? Você vai deixar o seu WhatsApp, né? Agende a sua sessão. Tanto faz, se é presencial ou se é online. Ela te chamou, você viu que é presencial, você falou assim, gentileza entrar em contato com esse número aqui, que a minha secretária vai agendar para você. Entendeu? Se é online, você mesma agenda. E aí, outra coisa, gente, que eu quero até aproveitar esse detalhe da agenda aqui,
De início, e às vezes até de final, não é só para quem está iniciando, por exemplo, para mim. Às vezes eu prefiro eu conversar primeiro com o paciente, dar as informações, e só na hora de agendar eu passo para a secretária. Por quê? Porque às vezes a pessoa que é a secretária, ela não tem a propriedade que a gente tem para conversar com aquele cliente, para convencer ele, para falar para ele do nosso trabalho. Ela vai fazer o trabalho dela, né, de tentar agendar, mas ela não tem esse domínio, não tem esse acolhimento, esse aconchego que a gente vai dar e a segurança para a pessoa. Então, eu, até hoje, às vezes eu falo assim, não, deixa que eu, manda para mim. Se chegar alguém aí querendo marcar, pode mandar para o meu contato. Ou quando alguém me pede, fala assim, ô Cleide, tô querendo indicar o paciente para você. Pode passar do seu contato? Pode, passa o meu contato. Porque aí eu já converso com a Entendi. pessoa e garanto isso, entendeu? Que ela vai agendar. Então, aqui, Flebiano, também está genérico, né? A gente ainda tem que encontrar aí o seu público. É, O a nicho que fu- eu pretendo trabalhar é jovem adulto, a jovem adulto. princípio, né? Igual você falou do atendimento, né? Da neuropsicologia. Ah, Tenho vontade? Tenho, mas eu também tenho ciência que não é o momento, sim, você tem que começar né? primeiro pela Como eu estou clínica, né? retornando, Uhum. então é mais clínica, é, oportunidade de palestras, igual nós já conversamos, né? Sim. Porque eu trabalho com isso no meu serviço, e Então, o que que justamente você pode para o colocar? público Você pode falar. colocar ali psicólogo e palestrante, tá? Ou lá em cima, onde você colocou flebiano, psicólogo, você coloca mais uma barrinha daquela e coloca palestrante, porque as pessoas já Beleza. vão te ver com esse olhar, tá? Uhum. Aí você pode arranjar ali. Então, aqui, né, terapia cognitiva comportamental. É, o pós-graduado, então, você pode tirar. O agende a sessão, você vai deixar só agende a sua sessão ou fale comigo, aí deixa o seu WhatsApp, Ok. só o seu, tá? E aí nós vamos ter que pensar nesse propósito aqui para você pôr, né? Por exemplo, a gente pode usar a palavra descubra também, tá, gente? A palavra descubra é uma palavra boa, que as pessoas ficam curiosas, né? Então, a curiosidade me Uhum. leva a querer saber mais. Então, você pode colocar assim: descubra como a terapia cognitiva comportamental pode te ajudar a tal coisa, entendeu? A seguir melhor a sua vida, a melhorar os seus relacionamentos, a parar de procrastinar, a ter mais segurança no que você faz. Então, você pode utilizar alguma coisa desse tipo. E aí, meus amores, vocês precisam, isso é necessidade urgente, começar a usar o chat GPT para ajudar vocês. E aí, sem preconceito, né? Não é que ele vai falar por você, mas você precisa de usar ele para ele afunilar a sua ideia. Às vezes você tem a ideia muito boa, mas você não sabe transformar ela numa coisa legal. Então, tem que ir lá no chat, criar o seu robozinho que vai te ajudar, né? Eu vou depois vou ver se eu faço um vídeo, uma aulazinha e deixo lá nas habilidades lá para vocês, né? Pra vocês verem como que isso facilita a vida da gente. Então, isso aqui que nós estamos conversando, por exemplo, vai sair aqui o resumo da aula. Eu vou postar lá na plataforma a aula gravada e o resumo, ou um envio para vocês, o resumo aqui no grupo. O que que acontece? Vamos supor lá, vai aparecer, Cleide falou isso para Fleibiano. Aí tudo que eu te falei, Flebiano, você vai lá no GPT e joga lá e fala assim, GPT, me ajude trazendo, né, uma frase, organizando isso que eu aprendi na mentoria. Ele vai organizar. Me ajude a me posicionar no Instagram com esse e esse perfil. Ele vai te ajudar, tá? Então, vocês precisam exercitar isso mais. Eu não fico, eu tenho no meu celular o GPT como aplicativo e eu uso ele no link também. E tudo que eu vou fazer agora, eu já jogo lá, porque é uma forma de agilidade. Enquanto eu demoraria aí 3, 4 horas pensando numa frase, tentando, fazendo, formulando,
eu joguei lá, ele agiliza para mim e traz numa linguagem que vai ser adequada para o que eu quero, tá? Porque às vezes a gente sabe o que a gente quer, mas a gente não sabe transmitir. Então vocês precisam começar a usar. Vamos lá aqui, ó. Leide. Oi, Ah, desculpa. Depois olha o meu também, se der tempo. olha. Aí aqui, Flebiano, você começou a postar. Beleza. Só que o que que nós temos que observar? Os seus posts, Tem algumas coisas para tirar. não, nem só tirar, mas é só para dar esse clique aí para você. Esse post aqui, atenção para os sinais da depressão. Isso aqui não está mais em alta, tá, gente? Estou falando para todo mundo, tá? Pegando um exemplo seu aqui, Flebiano, para falar para todo mundo. Então, o que que seria viável? Se você colocasse aqui, por exemplo, assim, falta de energia para fazer as atividades, dificuldade para dormir, tristeza profunda. Você coloca os sintomas em evidência e aí na legenda você fala o que que é. Ou então você faz um carrossel falando o que que é, tá? Esse tipo de figura aqui também. As pessoas estão se conectando mais com fotos de pessoas, tá? Então, se você fizer uma coisa com foto, você vai chamar mais atenção. Eu vou voltar lá no da Larissa, porque o da Larissa tem umas coisas lá que eu quero mostrar para vocês também. Outra coisa, o post, quando você vai fazer no Canva, você já tem que pedir o tamanho certo dele, para ele poder enquadrar aqui, ó. Tá vendo do Flabiano? Ele tá cortando aqui, ele tá cortando aqui. Esse aqui tá cortando o cérebro. Tá cortando o seu nome aqui. Aqui tá cortando o janeiro, tá cortando o cérebro. Então, isso aqui dá a ideia de que foi uma coisa que foi mal feita, que foi feita, né, de qualquer jeito, com pressa. Então, isso acaba contradizendo a sua postura, né? Então, é contraditória. Aí, a gente tem que caprichar nisso daqui, tá, Flabiano? Tem que melhorar. Outra coisa, story, gente. Vou falar porque senão depois eu esqueço. O story, eu já falei isso algumas vezes. Você pode repostar o story dos outros? Pode, mas os seus stories não pode ser só repost. Eu vejo aí que tem gente que reposta 10 coisas no dia. Tudo que ele acha legal, ele vai lá e reposta. E ele não faz um comentário, ele não faz nada. E aí, o que que acontece? A pessoa que vai lá e vê o seu story, às vezes você postou uma coisa muito legal mesmo, de um colega, de alguma outra pessoa aí. O que que ela começa a ver? Nossa, ele está só postando dessa pessoa. Ah, eu vou seguir essa pessoa. Ele passa a seguir a pessoa e deixa de seguir você. Porque você está fazendo propaganda para o outro e não está fazendo a sua. Não que você não possa repostar, mas entenda que tem que ser moderadamente, né? E que o repost, de preferência, você comente alguma coisa, né? Você coloca assim, olha que interessante, alguma coisa, pelo menos assim, você tem que pôr lá. E que tenha stories seus também, tá? Deixa eu só voltar aqui no da Larissa, para não perder o que eu queria falar do dela também dos posts. Às vezes eu acho que eu posto até demais, Cleide. Eu tenho que dar uma segurada. Você fala em E quê? No aí eu coloco story? nos stories, E aí eu gosto, tô querendo, é como se eu estivesse compartilhando uma rotina. E aí Uhum. eu faço esse aí foi de uma pessoa que fez uma coisa que eu tinha dado uma ideia, e aí eu peguei e repostei. Mas normalmente é academia, estudos, aí o Ravi, pessoal, e normalmente eu fico só nisso. Uhum. Mas eu Não, acho que eu tô postando eu, muita coisa, que eu tenho que dar uma segurada. não tem problema não, Larissa. Como que é a visualização dos seus stories? Você acha que você tem boa visualização? As pessoas interagem com você nos Sim, stories? sim. Então, não tem problema. Por quê? O story, gente, ele funciona assim. Eu gosto de dar esse exemplo que fica mais fácil. Ele é como se fosse a sua casa, onde que as pessoas entram. E quem entra na sua casa? São as pessoas que têm intimidade com você. Então, é quem já está aqui, né, que gosta do seu conteúdo, que vai entrar nos seus stories, né, que gosta de você, que gosta do jeito que você fala, é que vai lá no stories para ver.
Então, isso aí não tem problema. E quanto mais você traz o seu dia a dia, o que você está fazendo, é interessante para as pessoas, porque elas se conectam com a sua história, com a sua rotina. Agora, de vez em tempo, é bom você fazer o quê? Fazer um detox de stories. Você fica, tira tudo. Eu, às vezes, estou fazendo isso no final de semana, tiro tudo e volto a postar na segunda-feira. Aí você vai ver que vai ter uma reagida maior de tanto de pessoas, né, que vão, porque na hora que você fica um dia sem postar, o Instagram ele comunica para as pessoas que você acabou de postar. Olha, a Cleide acabou de postar uma story, depois de 2 dias sem postar, depois de não sei quanto, um dia sem postar. Aí vai ter mais engajamento ali naquele momento. Então, estrategicamente, vamos supor, Larissa, que você queira vender um produto, né, um curso, ou que você queira divulgar, né, as vagas de terapia para essa semana. Aí você pode fazer essa estratégia. Você limpa tudo por 24 horas e aí você vai postar uma Uhum. sequência de stories para venda, que aí seria a sequência de stories falando de terapia. Não é já você chegar e falar que você tem vaga disponível, né? Mas é você falar Uhum. assim: você já pensou em se cuidar? Que autocuidado pode ser vários tipos e tal. Aí você coloca lá, por exemplo, a pessoa marcar. Aí você vai fazendo aquelas de enquetezinha com isto ou aquilo, sim ou não. Desbloquear seu iPhone antes. Não, não quero desbloquear, não, Siri. A Siri está Ai, falando aqui comigo. Então, você vai fazendo uma sequência de stories estratégicos, falando do que você resolve, né? Fazendo perguntinhas, contando historinha, pondo uma foto. Aí no final você fala: tenho 2 vagas disponíveis para iniciar uhum. psicoterapia. Se você se interessou, me manda uma mensagem, entendeu? Alguma coisa assim. Aí é estratégico você fazer isso, tá? Para todo mundo, tá, gente? Como, aham, como eu já venho acompanhando o meu Instagram, né, stories, um tempo assim, o que que eu já Uhum. percebi? Na segunda e na terça-feira, praticamente parece que o Instagram não entrega para ninguém. Por exemplo, hoje eu postei aqui, 300 pessoas viram meus stories. Quando eu posto na segunda-feira, 50, 30, 20 pessoas. Então, na segunda e na terça, eu já não posto muito. Mas aí me conta o seguinte: você posta muito no final de semana, no sábado e no domingo? Sim, É, sábado principalmente, porque pode, sábado é ah, legal. pode ser isso, porque como você postou um volume grande no final de semana, aí as pessoas começam a pular seus stories. Elas passam, mas elas não veem tudo. Aí a pessoa começa a pular porque tem muito. Aí o Instagram diminui de entregar, entendeu? Aí na segunda-feira é o reflexo do final de semana. Pode ser. E aí é que é legal que essa opção do WhatsApp comercial, ele te dá lá quando que seu Instagram entrega mais conteúdos. Por exemplo, o Uhum. meu mostra de 6 horas da tarde até as 21 é o melhor momento para me postar. Por exemplo, na quinta-feira, na sexta e no sábado. Pois é. Depois seria legal o pessoal ficar acompanhar isso. Aham. Depois eu vou mostrar aqui para eles essas ferramentas também que pode ser usado. Então, voltando aqui no da Larissa, para encerrar, aqui, Larissa, nos destaques, você pode colocar até uns 6 destaques, tá, gente? Pode ser 6 destaques. Dentro desses 6 destaques, um destaque tem que ser sobre você, né? Sobre mim, sobre, né, eu, alguma coisa que você coloca lá relacionada a você, que aí você vai colocar tanto coisas profissionais, mas coisas também da sua vida mesmo pessoal. Você pode colocar reflexões ou dicas, né? Eu acho que reflexões ou insights hoje é melhor do que dica, porque dica o pessoal também cansou dessa palavrinha dica. Você pode colocar alguma coisa do seu nicho, por exemplo, se é ansiedade, que você vai falar mais, então você faz um de ansiedade. No caso da Carla, por exemplo, que é toque, que ela fala mais, então ela pode colocar um destaque de toque. Tudo que postou lá no Story, destaca aqui para esse.
Autocobrança, né? Se é uma coisa que você vai abordar muito, então você vai colocar aqui. Você pode colocar um, por exemplo, talvez de eventos que você participa, ou de cursos que você tem, né? Pode também. Mas sempre lembrando que a função do destaque é a pessoa bater o olho aqui e reforçar aquilo que você faz lá na bio. Aí ela vai, né, olhar aqui. Por exemplo, quem gosta muito de viajar, pode colocar um de viagem também e conectar a sua vida pessoal com a profissional nesse quesito viagem, não tem problema. Então, nos destaques, lembrando que de 4 a 6 está ótimo. Aqui, né, 5 motivos pelo qual eu sou psicóloga, né? Sou uma psicóloga fora da curva. Ok? Aí esse daí eu vou tirar. É, Eu vou ir colocar no pessoal eu lá no destaque. até porque ele está cortando aqui também, tá vendo? Então, Uhum. as letrinhas estão cortando. Aí, esse aqui ficou ótimo, né? Já é a sua versão atual. Quem é Larissa Ainara? Uhum. Aí todo mundo, gente, pode copiar essa ideia aqui, tá? Pode colar da Larissa. Deixar um ali fixado, o primeiro post seu. Quem é você? E aí capricha, né, nas fotos, na arte e coloca aqui, ó, te ajuda a entender e lidar melhor com suas emoções, desenvolver mais confiança e autoestima, superar bloqueios que te impedem de avançar, criar estratégias, né? Então aqui tá o que ela faz. Precisa de ajuda? O seu precisa de ajuda não tá em destaque, tá, Larissa? É, fofo. Ele chocou aqui com o preto e com o seu cabelo. Aí talvez você tivesse colocado ele no branco, ele ia parecer mais, tá? Aí, ou então você arredar ele, alguma coisa aqui. Depois você pensa aí e melhora isso, porque senão não tá esquisito aqui. Bom, aí, Beleza. gente, então, quem sou eu, né? Ou quem é o fulano, aí vocês vão colocar. Aqui, terapia online também. Você pode melhorar esse post, porque ele não está no formato, tá vendo? Ele está cortado aqui e ele não está assim, ornando muito com o resto das coisas que você colocou. Vamos dizer assim. É porque é antigo. É, Mas vai melhorar. é. Aqui, ó, eu desceria essa frase, tá? Porque ela tá uma frase bem próxima ali. Você tem que deixar um pedacinho assim, tá, gente? Sempre um pedacinho embaixo, um pedacinho em cima, para não ficar muito próximo da margem, né? E aqui, esse terapia pode te ajudar, ficou muito apagadinho para, né, o post como um todo. Então, ele é um amarelo, mas não um amarelo assim, dependendo da luz que a pessoa está vendo do celular, ele não destaca. Um amarelo para dourado aqui, né? Então, melhorar um pouco disso aqui. Mas a foto ficou boa, né? A intenção ficou boa. Aqui também, né? Ficou legal. Eu tinha visto já esse post seu, gostei. E gostei também da sua logo, das cores, né, que você está usando, que é o azul com dourado. Ficou bem elegante, ficou transmite confiança, seriedade, né? O azul, gente, ele é muito importante para transmitir segurança, confiança para as pessoas, tá? É um tom de cor assim que é legal, principalmente o azul mais pro marinho, assim, né? Mais escuro. Ó, Tem como adorei. colocar só uma capa, em vez de deixar aquela foto que tava? Tem como, né? Para mim não precisar apagar. Por exemplo, esse aqui tá essa foto aí. Eu colocar Ah, só a capa só para falar. Tem como? Não tem? tenho aí, tem como. Ah, eu vou colocar só uma capa para não precisar apagar. Isso, porque você já teve engajamento nele também. Aí na capa Isso. você pode colocar isso aqui, ó, essa frase aqui, ó. Você não precisa dar conta de tudo sozinha, com uma foto impactante nessa capa, até às vezes de uma pessoa triste, sozinha, entendeu? Pensativa. Aí, na hora que ela clica, ela vê aqui, a terapia pode te ajudar. Com a frase de novo, não tem problema não.
mas a capa, que é a headline que a gente fala, ela tem que chamar a atenção da pessoa. Esse post aqui, ó, ficou excelente, viu, Larissa? Gostei muito, ó. Você sabe o que o psicólogo realmente faz, né? Então, assim, ficou muito, muito bacana, porque é uma curiosidade que as pessoas ficam querendo saber o que é que a gente faz, né? Aí, né, você colocou aqui também gostei, né, que você primeiro colocou uma foto sua, depois do consultório, né, uma foto sua com a Eliane dando a ideia que você estava atendendo ela, né? Então, ficou bem legal esse daqui, gostei bastante, tá? Ai, que legal, porque eu quebrei a cabeça para fazer esse daí, tá? É, ficou muito bom. Ai, gente. Aí Obrigada. o TDAH em adultos é um que você repostou, né, do espaço. Por isso que ele está diferente um pouquinho dos seus tons aqui. Mas não tem problema não, tá? De vez em quando também eu faço isso. Aqui o vídeo do curso. Aí, esse também ficou legal, né? Ficou bem bacana a estética dele aqui. Então é isso, tá indo para o caminho certo, tá? É só refinar Uhum. algumas coisas. Vou ver aqui o da Carla. Ó, o da Carla tá bem legal, ó. Carla Barcelos, psicologia. Olha que legal. Aqui, ó, Flebiano, que eu até falei com você da barrinha, né? Carla, psicóloga, toque, ansiedade, compulsão alimentar. Gente, isso aqui é tudo. Porque a pessoa chegou aqui, ela já sabe, olha, eu tenho toque, né? Ou eu tenho problema com alimentação. Vou ver o que que essa psicóloga faz, né? Carla, você tá pecando aqui, meu anjo. 1.536 seguidores e seguindo mais que o dobro, três mil quatrocentos e trinta e Mas cinco. isso foi um Ah, pode falar? falava assim no tá ouvindo? Tô. Deu uma falhada, mas pode falar. Falava que falava assim que quando você começava a seguir outras pessoas, essas pessoas viam e começavam a te seguir. Aí foi nessa época. E eu já tentei apagando isso, meu filho, mas é muita coisa. Pura mentira, né? Que ninguém fica seguindo a gente porque a gente segue Depois, eles. aí só que aí não deu esse Aham. alcance. Mas teve uma época, não sei se você lembra, que Eu tinha lembro que o pessoal falava isso. essa fala. Uhum. Aí foi por isso. Aí agora eu não dou conta de tirar esse monte de gente. Aqui, olha só, que bacana o da Carla. Ajudando pessoas a se libertar do toque e ter uma vida mais leve. Ela falou o que que ela faz, tá vendo? Então, a frase, ela tem que ser assim, pá. A pessoa bateu o olho ali, ela resolve meu problema. Então, eu tenho toque, ela vai me ajudar, tá vendo? Então, isso aqui que vocês têm que pensar na hora de colocar aqui na bio, ó. Especialista em TCC, né? Vocês também podem deixar terapia cognitivo comportamental ou colocar TCC, porque hoje a TCC já tem sido bem conhecida, né? Só a sigla. E principalmente se você já colocou que você é psicólogo, né? Então, até para quem trata toque já sabe que TCC é um tratamento de escolha, né? Então, eles já buscam pela TCC mesmo. Aí ela colocou a equipe que ela faz parte, né? Que ela tem um vínculo com esse canal aqui do YouTube, né? Aí presencial e online. Agendamento tá aqui, ó. Aí o agendamento da Carla, eu vou abrir aqui para vocês verem que é um mini site, que é o Kepu, que vocês podem fazer também. Nesse mini site, na hora que a pessoa clica aqui, ó, ela já vai ver, né, a Carla, né, ela falando, seja bem-vindo, ela trabalha aqui também, ela colocou DBT, que é a terapia dialética, né, para adolescentes, e formação para obesidade. Aí aqui vai falar um pouquinho sobre as formações dela, as especialidades, aí a pessoa vai conhecendo um pouco mais da Carla, tá? Sobre mim, aí o catálogo dela, né? Isso aqui é coisas que você já fez, né, Carla? Vídeos, essas coisas assim. Foi. Ah, são postagens suas. Não foi só foi postagem sobre os temas que eu trabalho, né? Que Ah, ficou mais ótimo. em evidência. Aí Aham. deixou esses aí. Aí aqui, ó, ela tem consultório, né, na Cidade Nova, que ela atende presencial,
o Instagram dela e os agendamentos. Aí a pessoa quer agendar, aí vai abrir aqui e vai cair lá no agendamento. Vendo? Então, ela tem um mini site dentro do próprio Instagram com esse link. Isso aqui é gratuito, tá, gente? Esquepu. Vocês podem procurar que dá para fazer gratuitamente. Voltando aqui na Carla, ó, os destaques dela, tá ótimo. Hoje em dia usa sim essas com as cores, né? Com a paleta de cores, ou então igual da Larissa, com a cor e com a logo. Aí tá aqui atendimentos, né? Toque, TCC e sobre ela. Tá bom, há um que eu acho que é importante, que a Carla não tem aqui e a Larissa tem, são os depoimentos ou feedbacks. É importante ter um destaque assim, com aquilo que a pessoa fala sobre a gente, que marca a gente, mesmo que não seja paciente, mas algum resultado que você teve, que alguém falou, comentou um vídeo que você fez. Aí você pode deixar aqui. Deixa eu ver o que que você tem aqui no seu. Essa evitação funciona como uma compulsão que mantém o transtorno. Esse vídeo você fez especificamente para o Story ou era já outro e você trouxe para cá, Carla? Não, eu tinha feito lá pro meu outro trabalho, aí foi editado e colocou aí Uhum. também. Era uma caixinha de pergunta, né, do outro. Aí eu Ah, aproveito os vídeos de lá e coloco aqui também. ótimo. Aí aqui, olha só, né? Quem é a Carla, aquilo que eu falei para vocês, ó, o dela, ele tá só a foto e a descrição tá na legenda. Funciona também, tá? E olha assim, né? A paleta dela tá bem organizada, né? Aí aqui vem outro fixado. Você sabe o que que é a TCC, né? Então ela falando sobre a terapia cognitivo-comportamental. Então é importante porque as pessoas que procuram a TCC e o toque. Então aqui ela tem um carro-chefe aí dela é o toque. Então ela tem um aqui fixado do toque. Aí daqui para frente já não é fixado, né? Que fixado só pode ser três. Evitação. Aí, né? Todos dela tá muito bonito, assim, né? A imagem, o título, né? Tá bem legal, assim. Alguns, Carla, eu tô achando que tá muito clarinho, assim, dependendo de como a pessoa Uhum. vai ler, né? Igual esse aqui, que você tá de preto, quando o silêncio do seu filho, né? Comparação. Então, esses aqui, talvez, ou colocar a tarja, ou arrumar uma estratégia para ficar mais em destaque, igual foi feito aqui nos outros, tá? Ok. Eu acho o Mas, Instagram da Carla um máximo. hã? Hoje eu já mandei para duas pessoas. Eu acho o Instagram da Carla um máximo. Eu já mandei para duas pessoas o Instagram dela hoje. Pois Falou todo, Obrigada. peraí que eu vou te mandar. então, Eu, toque. eu tenho essa questão da formação em obesidade e emagrecimento, mas é uma coisa que está assim, meio que latente, assim, me pegando, porque eu trabalho com bariátrica também, né? Mas Uhum, hoje, tipo assim, né, o público da bariátrica tá todo no Monjaro. E uhum. assim, eu acho que talvez seja um público que talvez não vai ter muita demanda mais, sabe? Ah, Ah, minha ô, filha, por Carla, depois agora, vamos né? conversar. Tô Vamos, querendo, tô tentando entrar num projeto, sair dessa obesidade, mas tá complicado. Vamos conversar. Aí, ó. vamos, estou Por disponível. agora, né, que o povo do Mojaro, porque você sabe que isso vai dar um rebote lá na frente, né? Aí vamos ver, né? Aí eu tô com essa questão, assim, se tiro essa questão da compulsão e coloco, porque eu também gosto muito de trabalhar com adolescentes, né? Uhum, Tanto que as postagens para agora, esses dias, está sendo mais voltada para adolescente. uhum. Pra... Aí Ô, vamos ver, né? O que Geli, que vai dar. Oi. o seu tá só de professora, você ainda não mudou, não, né? Nada nele. Eu fiz um de psicologia, mas eu não Fez? consegui manter os dois. Aí Ah, eu acho que eu vou trabalhar no outro e depois eu te mando ele, porque esse daí tá bem misturado as coisas ainda. tá. Uhum. E aí, Porque tá melhor. tudo misturado. Uhum. Melhor você ver, separar ou então você mudar nesse aqui alguma coisa, né?
Aí vamos ver. Qual que você acha melhor? Esse aí também tô com problema, que eu sigo um monte de gente, mas é porque eu faço assim, eu gosto de uma pessoa, eu vou lá e sigo para poder ver coisas dela, Pois é. entendeu? Qual que é o outro seu? Tá O ativo? outro tá ativo, Ah, tá, achei Precisa aqui. Elefantine, Aham. eu Ok. comecei só e não fiz mais nada nele. Aham. Então, eu acho que talvez você Começa pode. com esse. Hã? Hã? Talvez seria legal ela começar com esse daí e Eu botar acho. esse daí no outro. Como é que você falou? Por exemplo, ela começar a montar esse daí Ah, e postar que ela tá com esse agora no outro que ela tá usando. aham, Ah, isso. tá. Eu Uhum. acho que eu vou fazer isso, porque o outro tá bem misturado lá, assim, muita coisa, né? Sim, e outra Aí você coisa, falou das viagens, aí eu coloco aquelas fotos de viagem só no destaque, né? Tiro de lá. não, para o feed não. E aí tem que ter cuidado também, gente, com aqui, ó, tá? Colocar a foto e não a sua logo aqui. E nem Tá. no WhatsApp. O WhatsApp tem que ser a cara da gente, não pode ser logo. Logo a gente usa. No WhatsApp eu coloquei. É É, porque esse daí é que eu te falei, eu estava preparando para fazer um ensaio profissional, mas aí eu uhum, fui investir em outra coisa, eu não investi em foto. uhum, Aí agora eu tô com umas fotinhas lá que eu te falei que eu fiz usando a inteligência, que eu aham, acho que eu vou colocar aí até eu fazer sim. um ensaio. Mas eu acho que nem vou fazer ensaio mais não, porque agora Se você a conseguir fazer inteligência lá. artificial já ajuda. Bom, aqui eu não sei quem fez a logo para você, né? Se foi você mesmo, se você pediu alguém para fazer. A árvorezinha, ok, mas a cor rosa não te ajuda, tá? A cor Tá. rosa, ela transmite imaturidade, infantilidade. Ela não é uma cor que vai te ajudar como psicóloga, não. Eu vou Aí, ter que trocar isso aí. Foi o meu filho que fez, mas eu que escolhi a cor. Eu que escolhi aham, a cor. entendi. Entendeu? Porque às vezes a gente escolhe uma cor que a gente gosta, né? Igual eu É. antes, eu trabalhava muito com amarelo, porque eu sempre gostei muito de amarelo, e para mim amarelo é luz, é vida, é girassol, é tudo. Mas aí Aí eu você falou de azul, quais são as outras opções que são boas? olha, hoje está muito em alta os tons terrosos. O que que são tons Uhum. terrosos? É, marrom, beges, tons assim mais neutros. Igual, por exemplo, da Carla. É uma paleta muito boa que a Carla usa, tá? Eu gostei dela. Tava pensando nisso na hora que tava passando. Aqui, ó, Gostei. tá vendo? Esses tons aqui são muito bons. O verde também, mais assim, um verde mais elegante, seria um verde musgo. Deixa eu ver se o da Marta está com verde. A Marta uma vez estava usando verde. Aqui, ó, esses tons assim de verde, tá vendo? Mais assim. Aham. Então, são cores mais elegantes. O verde nessa tonalidade não pode ser cor que enjoa, que cansa muito a gente. Os marrons, né? O meu mesmo, ultimamente eu uso mais o marrom. Essa mulher E que eu fiz fez, o meu cartão rosa, e agora? agora você vai usar ele até acabar, né? Mas é Tem muito cartão rosa. aqui que eu quero ir. Sai Quer ver? distribuindo para todo lugar que você for, você deixa o cartãozinho. Deixa um É. balãozinho lá. Vamos ver. Mas aí assim, é mais voltado para os tons terrosos, os tons mais neutros, né? O verde, o azul, o roxo também, eles falam que tem a ver, mas aí o roxo depende da tonalidade, tá? O roxo, ele no Canva, ele vai depender. Que dependendo fica também infantilizado, se for mais voltado para o lilás. E se for muito escuro, ele acaba trazendo um peso, né? Que algumas pessoas associam com morte, o roxo. Aqui, gente, quando for criar post pelo Canva, então observa isso aqui, ó.
post para o Instagram. Então, esse aqui é do feed. Ele já vai sair no tamanho do feed, tá? Que você vai colocar lá no feed. Aí, aqui, olha só, também já tem a inteligência artificial dentro do próprio Canva. Para quem paga, né, o Canva. Quem não paga, não tem. Então, por exemplo, crie um post quem eu sou para Cleide Ferreira, mentora, supervisora, psicóloga e palestrante. Vamos ver o que que ele vai dar aqui. Aí ele manda para mim sugestões dos outros, tá vendo? Só que aí eu pego uma foto minha e vou anexar. Ih, não tô achando nenhuma foto minha. Foto tanto trem, minha mesmo, não tem. Sozinha. Vou colocar essa daqui. E aí, eu vou pedir aqui, ó, para gerar pela inteligência. Aí vamos ver o que que vai aparecer. Demorando, né? Essa inteligência pensar. Aí não apareceu nada com a minha foto, tá vendo? Mas ele criou aqui, quem eu sou, Cleide Ferreira, transformando vidas com empatia e sabedoria. Aí já me deu até a frase, tá vendo? Só que aí ele não colocou a minha foto. Mas aí o que que eu posso fazer? Eu tiro essa foto aqui, vou onde que tem um monte de foto minha e coloco. Aí aqui eu teria que mudar a cor, alguma coisa assim. Ou eu poderia também remover o fundo. Olha só, rapidamente vocês conseguem. Claro que aqui, né, não vou aperfeiçoar ele, mas você pode fazer, né, rapidamente um post no Canva para você colocar aí, tá? Bom, ó, a Glauco saiu, hein, gente? Nem vi ela saindo. Deve ser que ela não conseguiu conectar. Então, gente, sobre, né, as dúvidas de hoje, né, foram mais voltadas por essa questão do nicho. Então, por isso que eu entrei no Instagram com vocês. Eu quero mostrar aqui também para vocês um comando que eu vou mandar lá do GPT, um comando mais atualizado. Deixa eu só achar ele aqui, para vocês criarem aí dentro do GPT. Eu tô com uma robô aqui. Esse curso dessa robô, eu comprei ele por R$ 27. O curso mesmo eu nem assisti, eu assisti só as primeiras aulas, mas porque eu queria ter essa robô, ela chama Artemis. Aí ela criou para mim as dores e desejos e meu posicionamento todo lá dentro do Instagram. Que aí eu tô inclusive mudando algumas coisas lá, tô igual a Larissa, indo lá e mudando. É, Aí eu vou compartilhar aqui com vocês só o que eu escrevi para ela para vocês verem.
que ela já é uma robô treinada para fazer isso, né? Então, não sei se exatamente colocar esse mesmo prompt num chat sem robô treinado, se vai funcionar. Mas acredito que se não funcionar 100% vai ajudar, ó. Porque isso aqui é do curso lá que a mulher passou para gente colocar. E aqui, ó, tá escrito o nome, Artemis, a caçadora de ideias e insights oficial. Então, chat tem um perfil de mentora e supervisora. Então, eu descrevi o meu perfil de psicólogos que tem como objetivo formar terapeutas de alta performance na terapia cognitiva comportamental. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão falar assim, chat. Eu tenho um perfil de psicóloga, né? Eu sou psicóloga da terapia cognitivo comportamental. Eu tenho o objetivo de atender mulheres vítimas de violência, ou eu tenho o objetivo de atender adolescentes e adultos. Eu tenho o objetivo de atender pessoas com toque, pessoas com compulsão alimentar e adolescentes, por exemplo, né? Então, você vai colocar o que que você atende e qual, né, o objetivo que você tem com essas pessoas. Aí, a partir do momento que você falou o seu perfil, você vai continuar escrevendo, ó. Quero criar conteúdos que gerem o quê? Eu quero criar para gerar conexão, identificação com os meus clientes, conectando com emoções, afetividades, dores e medos, inseguranças, gostos pessoais. Não quero produzir conteúdo genérico e clichê. Com base nas maiores pesquisas e visualizações nesse ramo, no Google, Instagram, Amazon, YouTube, TikTok, me ajude a entender o público potencial do meu nicho. Numa tabela com 3 colunas que apresente suas dores físicas, mentais e espirituais. Quero localizar necessidades e dores, ansiedades e conexões deles. Ninguém fala para produzir conteúdos envolventes, emocionais que gerem utilidade. Faça essa tabela para mim, ok? Aí aqui do meu público ele fez. Então, ele já respondeu aqui, ó. Profissionais, quem que é meu público? Profissionais de graduação, recém-formados ou início de carreira, né, que desejam diferenciar ou excelência técnica, confiança, posicionamento. Aí ele já definiu aqui as pessoas. E aqui ele fez, ó, as dores: cansaço crônico, burnout, tensão física, exaustão, tensão muscular, que são as questões físicas. Daqui ele colocou dores emocionais, síndrome do impostor, ansiedade de exposição nas redes sociais, por isso eu já vou trazer para vocês o workshop de oratória, tá? Que é para vencer a insegurança para fazer vídeos. Frustração por não conseguir captar mais pacientes, medo de não ser visto como autoridade, por isso que eu já trouxe o módulo 7 passos para se transformar em referência. Aí aqui dores espirituais, né? Existenciais, que é relacionada ao sentido, ao propósito, não é religiosidade, ó. Perda de sentido, né? Conflito interno entre ética clínica e necessidade de vender, busca de identidade profissional, desalinhamento entre valores e métricas sociais, crise de significado, vazio existencial. Aí aqui ele já traz para mim, ó, sem eu pedir, os insights dos conteúdos, quais são os temas, qual a dica estratégica, tá? Aí depois eu fui pedindo mais coisas, né? Que eu vou refinando ali os dados. Aí eu pedi também de pessoas que estivessem fazendo transição de carreira. Então, fui refinando. E aí eu estou sempre conversando com essa robô aqui, porque ela já tem o meu nicho. Então, esse aqui, ó, eu vou mandar para vocês. é, Na hora que eu mandar o resumo da aula, vou até copiar ele aqui de uma vez. Porque aí vocês podem jogar no GPT comum mesmo. E depois, quem tiver interesse de. Parei de compartilhar aqui, parei. Depois, quem tiver interesse, eu vou até olhar de quem que eu comprei esse curso e falo para vocês, porque vale a pena demais, que eu paguei R$ 27, eu achei que, assim, super compensou,
pelo resultado que eu estou tendo com as mudanças que eu já estou conseguindo fazer a partir, né, desse robozinho aí, treinado para poder fazer isso, captar as dores do seu público. E uma coisa que me chamou muita atenção nessas duas moças, nem sei se elas são psicólogos, o que que é, não, já nem lembro mais. Elas que estavam fazendo a divulgação desse curso delas, é que elas falam das três bases, que eu acredito muito, né? Que é a física, a emocional e a espiritual, na questão do sentido. Então, achei muito bacana, tá? Gente, então, acho que já até passou o nosso tempo aí, né? Que eu falei que ia ser até 8h30, mas como hoje começou um pouquinho atrasado, me falem aí o feedback de vocês da aula de hoje, abram a câmera para a gente tirar nossa foto. Eu não tô arrumada pra foto, não. Eu tinha ido pra academia, É, arrumei pra ir, não fui. pois é. Arrumei pra ir, não fui. Arrumou e não foi. Porque Pelo caiu a menos, chuva. pois é. Mas aí eu falo que assim, é aproximação, né? Mesmo que a gente não vai, a gente veste a roupa, a gente sente já que a gente tá indo, né? Então a gente vai É, aproximando até a gente ir. Ai, mas você tá bonita aí, uai. deu nada. Uhum. Tá, a Carla acho que não vai poder abrir, vai, Carla. Vou tá abrindo aqui. Tô de pijama já. Esse pijama bonito aí nem parece que é pijama, não, uai. Então vamos lá, fui fazer a foto, fazer duas para garantir. Aqui me fala aí o feedback de vocês, que é que foi o aprendizado de vocês hoje, dessa aula. Eu adorei, eu gostei bastante. E faz a gente abrir, né, os olhos para o que está acontecendo, né, para gente, para mudança. Achei bem legal. Uhum, Para mim foi ótimo, porque eu nem esperava, né, esses toques a respeito do Instagram, porque é uma dificuldade que eu tenho muito de trabalhar com rede social, uhum, porque eu usava a rede social muito aleatoriamente, assim. Eu olho muito rede social, mas antes eu postava muita coisa de política e agora eu já não posto mais, porque dava muita discussão, muito debate, né? Então eu uhum, já tô saindo disso. Esse do ano passado para cá eu já mudei. aham, E, aí, e eu tava na dúvida disso, se eu ficava no Instagram novo, se eu fico postando coisa nesse antigo, mas eu uhum. acho que eu vou repaginar o novo e começar outra vez. É melhor, acho que para o seu é melhor você começar do zero mesmo, até por causa daquela questão que você segue mais gente do que você tem, né? Aham. Hum, Pois é, tá bom. Larissa e Flebiano, como é que foi para vocês? Para mim foi bom, né? Abrir os olhos com relação a algumas mudanças que eu sei que são necessárias, né? Foi muito boa a aula, né? Uhum, Não tenho muita a dúvida que eu tive, você tirou e poder ver também a participação, né, dos colegas, como estão, né, a questão de estruturação do Instagram, essa definição de nicho, ela é muito importante, né? Então, para mim foi bom. beleza. Senhorita E Larissa. para mim foi excelente. E se Uhum. vocês precisarem de ajuda para mexer lá no Instagram, para movimentar, do que postar, pode me mandar mensagem, que eu ajudo sem problema nenhum. Gente, E, pode falar. e é isso, focar no que dá para melhorar, ir melhorando aos poucos e ir encontrando o nicho correto. Daqui a pouco, na verdade, eu falo que é eles que vão me encontrar, não vai ser eu que vou encontrar eles. É Isso isso mesmo. mesmo. Caminhando. Isso mesmo. Ponto positivo aí, pensamento lá na frente. Aqui, apresentar para vocês também, gente, a Larissa, né? Ela tá chegando, mas a Angeli, como novas aí, terapeutas, tá chegando aí para compor nosso grupo de TAP, né? O Flebiano já tá há um tempinho com a gente, a Carla, né, já é veterana.
E aí a nossa, ficou claro para vocês o calendário? Eu coloquei um calendário grande lá, especificando o que que é do veterano, o que que é do TAP, o que que é do TCC, para poder vocês, né, olharem lá. Se tiver alguma dúvida, pode falar. E toda Só semana, uma dúvida. aham, A respeito, você colocou lá algumas coisas assim, inscrição à parte. isso. Porque a Raíssa tinha me falado assim que sobre as palestras que iriam ter, que a gente que a gente poderia fazer dentro desse que nós compramos. Aí tem que pagar outra coisa ou já a gente vai poder fazer do Aí autismo, as outras que vêm? não, quando é presencial o dia todo, o que que acontece? Vocês normalmente ganham, quando compra o TAP, quem compra a mentoria toda, né, ganha um módulo de bônus, tá? Porque o Ah, presencial, ele gera custo, né? Eu tenho que pagar um monte de coisa ali, então não é todos que são, a não ser que sejam outras coisas. Depois eu vou pedir para ela te explicar direitinho, tá? Quais que é, e aí você escolher um como bônus do, dos TCCs que vão ter presenciais, o que você tiver preferência, né, de fazer presencial, aí você escolhe. E você já está no outro lá que é online, você tem acesso às aulas online todas lá, né? aham, no TCC, né? Uhum, isso. É, porque o do autismo vai ser um TCC na prática também, só que vai ser módulos só presenciais esporádicos, né, de tempo em tempo que a gente vai ter, tá? É, A Larissa, gente, ela vai nos ajudar no suporte, tá? Ela vai me ajudar naquelas respostas do suporte. Às vezes pode ser ela, pode ser eu, ou pode ser a Raíssa. Então é um número só para, porque nem sempre eu tô, nem sempre elas vão estar. Então a Larissa ela vai vir para esse campo também do suporte, ajudar no material. E como ela falou, ela tem uma expertise aí nessa área de computador, né? Um domínio aí. Então quem tiver dificuldade pode chamar que ela ajuda vocês também, tá? Eu já até olhei aqui, enquanto a gente estava conversando, o nome das moças lá que eu comprei chama Oceano Azul, é o Instagram das duas. São duas mulheres. Acho que não estou vendo o nome delas aqui, não. Mas aí elas até chegou aqui para mim, uns trem que elas estão divulgando por esses dias, mas eu nem olhei porque eu não tive tempo ainda de olhar, e como eu também já comprei o negócio lá que tem o robô que está me ajudando, eu não estou nem pensando em comprar mais nada, não. É, mas aí vocês procuram no Instagram para vocês verem que às vezes está ainda a mesma promoção, aí vale a pena, tá? Para criar os seus. Ô, Beleza, então, Cleide, gente. Oi. antes de finalizar, deixa eu te fazer uma pergunta, depois você dá uma pensadinha, que aí a gente vai Uhum. melhorando a minha ideia. Eu Tá. lembro que você estava fazendo no Instagram, tipo uma reflexão, você lembra que você fazia diária? Uma Sim. reflexão, passava um Aham. riozinho lá. Não sei, eu acho Sim. que você deu uma diminuída, mas mesmo assim, o que é que eu Aham. pensei em fazer? Eu pegar, como a ansiedade, a gente tem vários tópicos, social, transtorno de Uhum. ansiedade generalizada e todos, e Uhum. aí eu começar a fazer pelo Rios esses vídeos curtos, por exemplo, 1 minuto, 2 minutos, Uhum. falando sobre cada tópico para ver se eu consigo movimentar mais. O que, que você acha? Qual que seria o ponto mais importante para ser falado? Depois você dá uma pensadinha, para você me dar uma ajuda nisso. Sim, eu acho legal, você pode fazer sim. Isso chama, tá, gente? Só para vocês também pensarem no nicho de vocês. Isso é para você criar uma cultura, um ritual com seu público, porque aí eles já ficam esperando. Não precisa de ser todo dia, né? Se for todo dia é melhor. E outra coisa é agora, que sempre está atualizando, né? Então, quando eu falar agora, é porque é alguma coisa que é nova mesmo. Tá muito na moda, assim, no sentido do algoritmo entregar mais vídeos com o mesmo tipo, tá? Então, por exemplo, se você faz aí nesse cantinho que você tá, todos os dias o vídeo aí, ou mesmo que não seja todo dia, mas toda vez que você postar vídeo, tá no mesmo lugar e você usar o mesmo estilo de fala, ele tem muito mais chance das pessoas conectarem, porque o nosso cérebro, aí é neurociência, tá? O nosso cérebro, ele gosta de repetir.
Ele não gosta de coisa Uhum. nova, porque ele se acomoda com aquilo que é repetitivo. Então é mais fácil para ele. E ele não quer esforço. Aí, se eu gravo o vídeo toda vez no mesmo lugar, falando, começando ele do mesmo jeito e falando coisas no mesmo ritmo, aquilo vai gerar mais engajamento. Eu parei mesmo, Larissa. Eu tive muitos problemas esses dias, né, de saúde e também do TCC, mas eu vou voltar com ele, mesmo que eu não faça para todo dia, eu vou tentar fazer pelo menos 3 vezes na semana, porque ele deu um resultado bom para mim. Aí eu estava fazendo insight do dia, aí eu comecei fazendo reflexões assim, mais aleatórias, que vinham na minha cabeça de coisas que eu estava estudando. Aí depois que eu criei essa Artemis lá, essa robô lá, que fica me ajudando, eu pedi para ela criar para mim os tópicos de acordo com o meu público. Aí os meus insights eu comecei já a fazer de acordo com o público de psicólogo, entendeu? Aí você pode fazer isso também. Então, isso é uma ideia muito boa, tá, gente? Aí, por exemplo, não consigo, Cleide, postar todo dia. Ok, mas escolhe o dia. É segunda? Então, toda segunda você posta. É terça? Então, toda terça você posta. É terça e quarta? Então, toda terça e quarta você posta. Que aí a pessoa já espera. Ela já sabe se, nossa, o Flebiano, toda segunda ele posta uma reflexão aqui. Então, eu quero ver o que que ele vai postar, tá? Tem um livro que eu li há mais tempo, chama Tribos, e eu aprendi isso também com o Bruno Soalheiro, quando eu fiz a mentoria dele. Que as pessoas elas têm essa necessidade de pertencer a um grupo. E aí, quando você tem rituais, o ritual, né, entre aspas, não é um ritual de igreja, né, um ritual de ritmo, né, de hábito, ele faz com que a pessoa se sinta pertencente. Ela se sente íntima. E aí ela quer ficar com você e ela quer saber o que que você vai falar no outro dia. Entendeu? Então é isso aí. Beijo para vocês. Vamos descansar, né? Claro. E até mais, tá? Tchau, Obrigada. gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau.